Então, eliminações intestinais é a defecação, é a evacuação mesmo. E a defecação ela pode ser alterada, dependendo de estímulos visuais, auditivos e olfativos, ou alterações nos hábitos alimentares, atividades e emoções. Às vezes a pessoa fica muito apreensiva, ela acaba evacuando menos, ou ela fica muito ansiosa, ela evacua demais, tem episódios de diarreia. Pessoas às vezes que ficam enclausuradas, ficam internadas muito tempo, o ambiente não favorece, ela acaba não conseguindo evacuar. Então, ela é muito variável, a quantidade de vezes, a frequência de vezes que a pessoa evacua. Mas, geralmente, as pessoas evacuam uma vez por dia. É importante que, no momento da admissão do paciente, a gente pergunte isso. Você normalmente evacua todos os dias? Não. Ah, não, eu evacuo 2 vezes no dia, todos os dias, de manhã e à noite. Ah, não, eu evacuo somente um dia. Ah, não, já é normal, eu evacuo só a cada 3 dias. Então, isso depende de cada um e é bom a gente colocar na admissão do paciente a frequência em que ela evacua. Porque senão a gente pode considerar que essa pessoa está com algum problema de evacuação, mas não. Já é o habitual dela, normalmente ela já evacua só uma vez a cada 3 dias, tá? Os procedimentos. Certos cuidados devem ser observados, principalmente com pacientes acamados. Respeitar a privacidade durante a evacuação, isolando a cama com biombo. Mantê-la em posição confortável, que facilite a evacuação. Após a evacuação, mantê-lo em boas condições de higiene corporal. Então, quando o paciente está acamado, ou ele evacua em fralda, ou a gente oferece uma comadre, que é um material de inox que a gente introduz embaixo do corpo do paciente e ele evacua ali. Então, a gente deve manter esse paciente em privacidade com o biombo, em uma posição confortável que ele consiga evacuar, e após a evacuação a gente tem que favorecer a higiene desse paciente. Com relação ao paciente internado, é muito importante verificar e anotar e comunicar qualquer anormalidade quanto à evacuação. A frequência das evacuações, como eu já falei, a consistência, se ela está endurecida, se ela está normal, se ela está líquida, se ela está pastosa, como é que está essa evacuação do paciente. A cor, tem aquele marrom característico, que a gente fala, né, e o odor característico também. Se a gente sente que o odor está muito mais forte, ele pode estar relacionado com uma patologia, se as fezes elas estão amarelas demais, se as fezes elas estão pretas demais, é já alguma alteração metabólica que está acontecendo com esse paciente. Ele pode ter alguma descompensação clínica, alguma alteração no organismo que está fazendo essa alteração. Então é importante a gente anotar e relatar. Terminologias relacionadas às eliminações intestinais. Flatos são os gases. Meteoritos é a retenção de gases, quando a gente vê que o paciente está retendo gases dentro do abdômen. Tenesmo é quando o paciente fica tentando evacuar e não consegue. Constipação é evacuação difícil, quando o paciente não está conseguindo evacuar. Incontinência fecal é quando o paciente evacua demais porque ele não tem o controle de esfíncter. Diarreia é o aumento do número de evacuações com alteração da consistência das fezes, elas ficam mais líquidas, pastosas, semipastosas. Melena são fezes escuras, com cor de borra de café devido à presença de sangue. A gente verifica a presença de melena colocando água oxigenada. Então, se você vê umas fezes com uma coloração de borra de café, igual que fica no coador, a paciente evacuou com aquela coloração, a gente coloca água oxigenada. Se borbulhar, significa que tem presença de sangue, ok? Fezes acólicas são fezes esbranquiçadas, interrogagia e saída de sangue vivo pelo reto. Então, isso é visível, a gente consegue ver nitidamente a vermelhidão, mas mesmo assim a gente faz a aplicação da água oxigenada para poder garantir que realmente aquilo é sangue, não é alteração por algo que o paciente tenha comido ou que seja subjetivo. A gente garante fazendo o catalase, tá? Eliminação vesical é a urina, né? O paciente elimina através das vias urinárias. Então, o aparelho urinário, particularmente os rins, desempenha um papel fundamental na manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico, né? Dos eletrólitos e da água do nosso organismo. Um adulto elimina de 1.000 a 1.500 ml de urina em 24 horas, sendo que algumas coisas podem alterar, como a quantidade de líquido, o clima, a ação de drogas, isso tudo pode alterar. Drogas, não só drogas ilícitas, ok? Medicações também podem alterar
a eliminação vesical. A urina possui certas características como amarelo claro, amarelo âmbar, castanho, ainda tem citrino. O odor é um odor característico, aquele odor de urina, então a gente sabe quando a urina está mais forte ou quando ela não tem cheiro nenhum, mas principalmente o que chama a nossa atenção é quando ela tem um odor muito forte, muito acentuado. A transparência líquida, né, ela não pode ser turva. Essa densidade está relacionada ao exame de AS. O termo diurese é utilizado para denominar a urina eliminada. O controle de diurese, quando necessário, é prescrito pelo médico. Então, a gente vai armazenar essa urina para poder conseguir ver o quanto que o paciente está eliminando. E aqui a gente tem as terminologias. Anúria é quando o paciente tem um valor urinário menor de 100 ml de urina em 24 horas. Oligúria é a diminuição do volume urinário para menos de 500 ml em 24 horas. Poliúria é o aumento do volume urinário, o paciente faz muito xixi. Disúria, quando ele sente dor ou dificuldade para urinar. Retenção hídrica é quando o paciente não consegue eliminar a urina e começa a reter essa urina no corpo. Polaciúria é o aumento da frequência urinária, porém não significa a quantidade. Então, ele vai mais vezes ao banheiro, mas não necessariamente ele urina. Nictúria é a micção durante a noite. Incontinência urinária, quando o paciente não consegue segurar a urina. Hematúria, a presença de sangue na urina. Proteinúria, a presença de proteínas na urina. Albuminúria, presença de albuminas na urina. Colúria, quando a urina ela fica com coloração, geralmente ela fica escurecida, mas a colúria ela também pode ser alterada por antibióticos, e a gente descreve a cor da urina. Então, é uma colúria, e a gente deve dizer qual é a cor da colúria. Piúria é quando a gente tem presença de pus na urina, então ela fica turva. E glicosúria é a presença de glicose na urina. E por fim, a gente tem o balanço hídrico, que é a gente vai anotar aquilo que entrou para o paciente e aquilo que saiu do paciente. Então, tudo que for administrado para o paciente, por exemplo, através da boca, por sucos, mingau, água, pela veia, por soros, por sondas, a gente anota tudo que entrou no paciente e tudo que saiu. Por drenos, pela urina, tudo aquilo que a gente consegue anotar que saiu do paciente, a gente vai anotar em relação a líquidos. E a gente vai fazer uma conta, que a gente vai diminuir o valor que saiu, né? Saiu, então a gente diminuiu, a gente subtrai daquilo que a gente administrou. Então, se a gente administrou aqui, no exemplo, 1.200 ml de soro, água, suco para o paciente, e o paciente eliminou 980, então a gente vai fazer a conta. 1.200 menos, porque ele eliminou 980. Então, o balanço hídrico do paciente foi de 220 ml. Então, significa que esse paciente reteve mais líquido. Por quê? Porque a gente administrou mais do que ele eliminou, ok? Isso tudo deve ser anotado e especificado para o enfermeiro de vocês, ok? Nós vamos fazer nosso encontro depois via Skype, onde a gente vai falar ponto a ponto novamente sobre tudo para esclarecer todas as dúvidas, ok?